When you got a feeling. Hey, uma musiquinha romântica, né? Por que uma musiquinha romântica? Porque chegou a hora da gente falar de reprodução no reino Monera. Como é que arqueobactérias, como é que bactérias e como é que cianobactérias se reproduzem, né? Eles podem se reproduzir tanto assexuadamente como sexuadamente. Nunca se esqueçam que quando o indivíduo se reproduz assexuadamente, ele irá gerar filhos idênticos. Não haverá a tal da variabilidade genética. E com isso a população se torna muito suscetível a alguma mudança ambiental, fazendo com que essas bactérias ou essas arqueobactérias possam morrer. Por isso que no reino Monera, de vez em quando, eles têm que fazer reprodução sexuada para fazer troca de materiais genéticos e com isso gerar a variabilidade genética, que nada mais é do que gerar uma certa resistência dos indivíduos, por exemplo, ao ataque de antibióticos. Você deve estar lendo aí nos noticiários as superbactérias, que nenhum antibiótico mais consegue destruí-las. Sim, isso é muito problemático. Essas bactérias se tornaram assim por duas razões. Primeiro, pelo uso de antibióticos indiscriminado. A pessoa fica tomando antibióticos sem saber como tomar, faz o tratamento de forma errada e aí acaba matando apenas as bactérias mais fracas. Mas as bactérias mais fortes elas ficam. E com isso, elas continuam a se reproduzir e claro que elas irão gerar bactérias também mais resistentes aos antibióticos. Agora, como é que essas bactérias ficam resistentes? Fazendo reprodução sexuada. Eu sei que nesse momento você tá louco para saber quais são os tipos de reproduções assexuada e sexuada utilizados pelos seres do reino Monera. Por isso eu preparei uma imagem e algumas animações para ficar mais fácil de você entender. Solta a explicação aí. A reprodução assexuada mais comum no reino Monera é essa que aparece na imagem, que nós chamamos de cisciparidade, bipartição ou divisão binária. Ela consiste em simplesmente a bactéria ou a cianobactéria, ou qualquer indivíduo do reino Monera, em duplicar o seu material genético. Então ocorre a duplicação do material genético e aí essa célula ela acaba se dividindo em duas novas células idênticas. Então isso aqui é a cisciparidade. Uma célula duplica o seu material genético e após isso ela se divide em duas células idênticas. É um tipo de reprodução assexuada muito rápido. Olha aqui nesse vídeo, aqui nós temos duas bactérias e essas bactérias agora elas vão fazer cisciparidade. Então veja só, em pouquíssimo tempo, a quantidade de bactérias que você consegue colocar num determinado ambiente. É importante também salientar que as bactérias, além de fazerem reprodução assexuada por cisciparidade, elas também, algumas bactérias, fazem esporulação. Ou seja, quando o ambiente está ruim para a bactéria, ela desidrata e se transforma num esporo, que pode ser extremamente resistente, durar anos. Quando essa bactéria que se transformou num esporo encontra um ambiente bacana, lindo, com pôneis coloridos saltitando pelo arco-íris, elas se reidratam e se transformam de novo em bactérias e aí acabam voltando a fazer cisciparidade para formar novos indivíduos. Por que eu digo isso? Porque muitos livros só trazem reprodução assexuada de bactérias, exemplo cisciparidade, e esquece da esporulação. O tipo mais comum de reprodução sexuada no reino Monera é a conjugação, que consiste no seguinte: numa troca de material genético entre as bactérias, por exemplo. Aqui então nós temos duas bactérias e aí o que acontece? Vocês já sabem que a bactéria ela separa um pedaço do seu DNA e a gente chama esse pedaço de DNA de plasmídio. E esse plasmídio ele serve para ele ser passado para outras bactérias, justamente para aumentar a variabilidade genética de uma população de bactérias. Então olha só, a bactéria que tem o plasmídio, ela é chamada de célula doadora. E a que não tem o plasmídio, célula receptora. As duas irão se parear
e elas vão formar uma ponte citoplasmática, que nós chamamos de pile. E através dessa pile, o plasmídio que contém o DNA de uma bactéria, ou um fragmento do DNA de uma bactéria, é passado para outra bactéria. Então é isso que aconteceu. O plasmídio ele passa e aí a outra bactéria passa a ter um pedaço de DNA que ela não continha antes. O que ela vai fazer agora? Ela vai pegar esse DNA e ela vai inserir no DNA dela. E com isso ela passa a produzir, ela terá, óbvio, novos genes e ela passa a produzir novas proteínas, o que permite a ela ser muito mais resistente às mudanças ambientais que possam ocorrer. Interessante dizer que essa reprodução ela não gera descendentes, ela é sexuada porque ela ocasiona a troca de material genético, sem gerar descendentes e sem gametas, tá? Então, reprodução sexuada, muitas vezes vocês guardam que é uma reprodução que tem gametas. Aqui você está vendo uma reprodução sexuada que não tem gametas, e sim apenas troca de material genético. Um tipo de reprodução sexuada adotado pelas bactérias se chama transformação e consiste no seguinte: você tem aqui uma linda e maravilhosa célula bacteriana e ela acaba morrendo e o seu DNA acaba sendo fragmentado e ele fica disperso pelo ambiente. O que vai acontecer? Uma outra bactéria que nada tinha a ver com o assunto, estava ali de boa, caminhando, passeando, ela encontra esses fragmentos de DNA que pertenciam a outra bactéria que morreu e aí ela vai incorporar esse fragmento. Quando ela incorpora esse fragmento, que aqui está representado em azul, ela pega esse fragmento de DNA azul e coloca no DNA dela. E aí ela passa a ter novos genes. Claro, se ela passa a ter novos genes no seu DNA, ela não é mais a bactéria que ela era aqui atrás. Então eu posso dizer que ela sofreu uma transformação. Por isso que o nome dessa reprodução sexuada é chamada de transformação. A biotecnologia, a engenharia genética, utiliza-se muito dessa reprodução para inserir genes de outros organismos em bactérias e assim poder estudar o comportamento desse gene isoladamente. Então esse processo aqui ele é muito importante para a engenharia genética, para a biotecnologia. Quer ver uma animaçãozinha para entender melhor esse processo pedagógico? Uou! Então vamos ver uma animaçãozinha aqui para ficar fácil de entender o processo, a reprodução sexuada, chamada de transformação nas bactérias. Que vocês estão vendo duas bactérias. Então essa bactéria em azul, coitadinha, ela vai morrer, né? Então quando ela morre, ela irá liberar fragmentos do seu DNA. E esse fragmento de DNA será incorporado por outra bactéria. Isso é a transformação. A transdução é uma reprodução sexuada feita no reino Monera que utiliza-se dos vírus para poder gerar variabilidade genética. Mas, Jubi, como é que isso acontece? Muito fácil, gente. Nós temos aqui em azul um vírus que é chamado, aqui está como fago, mas ele é chamado como bacteriófago. Bacteriófago é um vírus que infecta a bactéria. Então esse bacteriófago ele vem e introduz o material genético dele dentro da bactéria. O que vai acontecer é que esse material genético do vírus ele vai se incorporar ao DNA da bactéria. E a partir daí a bactéria se torna uma escrava do vírus. Ela começa a fazer o ciclo lítico. O que é o ciclo lítico? Produção de novos vírus. Quando essa bactéria, escrava do vírus que a infectou, começa a produzir novos vírus, ela tem que fazer várias cópias do material genético do vírus. E nesse momento, quando ela está fazendo uma cópia do material genético do vírus que infectou ela, ela pode também passar um pouco do material genético dela. E aí o que acontecerá? Acontecerá o seguinte, ela irá formar novos vírus, essa bactéria, que contém o material genético do vírus, mas um pouco também do material genético dela. Ela até vai morrer. Mas quando esses novos vírus infectarem novas bactérias, eles além de estarem introduzindo o material genético deles, eles também irão introduzir um pouco do material genético dessa bactéria que morreu. E aí, claro que caso essa bactéria que recebe o vírus consiga sobreviver ao ataque viral, ela irá incorporar esses genes novos da outra bactéria e com isso você tem a geração
de uma variabilidade genética. Você tem mais variabilidade genética aqui. Claro, é uma bactéria que recebe material genético de vírus, mas também está recebendo genes de uma outra bactéria. Ou seja, eu posso gerar variabilidade genética em bactérias, em populações de bactérias, com o auxílio de vírus, desde que essas bactérias sobrevivam ao ataque viral. Então, transdução é a troca de material genético entre bactérias utilizando-se da maquinaria de um vírus. Quer ver uma animaçãozinha para entender melhor esse processo pedagógico? Uou! Agora vamos ver aqui a transdução. Você está vendo aqui um vírus, um bacteriófago, e aqui uma bactéria. Então esse bacteriófago, olha, ele colocou o material genético dele na bactéria, e agora a bactéria está tendo que fazer novos vírus. Esses novos vírus, eles contêm o material genético também dessa bactéria infectada. O que acontece? Quando essa bactéria morre, ó, ela já fez várias cópias de vírus, ó, ela vai morrer. Esses vírus vão infectar novas bactérias e com isso eles irão levar o material genético dessa bactéria antiga para as novas bactérias que serão infectadas. Isso é a transdução. Mas Jubão, tudo bem, você falou sobre o reino Monera, mas você só falou de bactérias, Jubão. E as cianobactérias? Galera, as cianobactérias já foram conhecidas como algas azuis. Isso na época de Padre Anchieta, quando ele catequizava os índios. Hoje esse nome já está em desuso e hoje nós chamamos essas algas do reino Monera de cianobactérias. Elas podem ter diversos pigmentos, principalmente a clorofila A. Importante salientar que essas cianobactérias elas fazem fotossíntese, só que elas não têm cloroplasto, pelo amor de Deus, nunca esqueça isso. Reino Monera não tem organela citoplasmática a não ser ribossomo. Então essas algas, essas cianobactérias, elas não possuem cloroplasto. Elas têm clorofila A, elas têm carotenoides, elas têm ficoeritrinas que dão o pigmento vermelho, elas têm ficocianina que dão o pigmento azul. Foi por causa dessa ficocianina que essas algas eram chamadas de algas azuis. Então elas têm diversos pigmentos e elas são fotossintetizantes, porém só usam a clorofila como fonte de captador de energia solar, não terão cloroplasto. As cianobactérias, na maior parte das vezes, elas se reproduzem por cisciparidade. Porém, existem cianobactérias que são filamentosas e aí elas podem se reproduzir por fragmentação desses filamentos. Então você tem lá um filamento, ele se fragmenta, formando estruturas que a gente chama de homogônios. Tá? Então é uma outra forma de reprodução utilizada pelas cianobactérias. Já as arqueobactérias são bactérias extremamente primitivas que vivem em locais altamente inóspitos. Por exemplo, você pode encontrar essas arqueobactérias em locais onde há uma grande concentração de metano, em águas extremamente salinizadas, em locais altamente ácidos. É interessante salientar com vocês que essas arqueobactérias, elas habitam locais muito parecidos com a Terra primitiva, o que mostra que elas também são altamente primitivas. E o mais legal é o seguinte, a maior parte das bactérias que não são arqueobactérias são classificadas como eubactérias. Porém, foram essas arqueobactérias que deram origem aos organismos eucariontes, ou seja, que deram origem às células que possuem uma membrana nuclear chamada de carioteca. Vamos agora resolver um exercício para ver se o assunto ficou bem preso no nosso cérebro? Questãozinha da PUC de São Paulo 2010. História de duas bactérias. A bactéria Z e a bactéria VU encontram-se em um meio de cultura contendo o antibiótico A. Z comenta com VU: "Ai, amiga, esse antibiótico me deixa muito mal. Estou com dificuldade de sintetizar moléculas de RNA." Responde VU: "Poxa, eu continuo produzindo normalmente proteínas e sinto-me muito bem. Z, farei imediatamente uma ponte citoplasmática com você e vou lhe transferir um plasmídio especial."
Um pouco depois, Zi comenta: Vu, muito obrigada. Meu processo de síntese de proteínas se normalizou. Sou uma nova bactéria. Hey, Laia. Galera, o que aconteceu aqui nada mais foi do que uma reprodução sexuada chamada de conjugação, como nós já falamos. Então, a bactéria Vu, ela possuía em seu DNA genes que permitiam a ela produzir RNAs e proteínas que fazem com que ela seja resistente ao antibiótico A. O que ela fez? Ela pegou esses genes e passou para a Zi. Quando ela passou esses genes para a Zi, através do plasmídio, a Zi também passou a ter a capacidade de produzir proteínas que permitam com que ela também se torne resistente ao antibiótico A. Sendo assim, vamos ver o que a questão perguntou. Com relação ao trecho descrito, é incorreto afirmar que, letra A bactéria Z inicialmente teve dificuldade de sintetizar moléculas de RNA, e isso interferiu na síntese de proteínas. Certinho a letra A, aqui está pedindo a incorreta, então não é a letra A. Letra B. A bactéria Vu tem constituição genética que permite sobreviver em meio contendo antibiótico A. Perfeito. A bactéria Vu é resistente ao antibiótico A. C. Ocorreu conjugação entre as bactérias Vu e Zi? Isso mesmo. Perfeito também a letra C. Letra D. A bactéria Zi recebeu molécula de RNA mensageiro presente no plasmídio, o que lhe garantiu resistência ao antibiótico A. Mentira! O que a bactéria Z recebeu foi DNA contida no plasmídio e não RNA mensageiro. A D é a errada. Vamos ver aí, né? De repente vai que a E está errada também, aí a questão já era. Letra E. A bactéria Vu transferiu o DNA para a bactéria Z. Perfeito também a letra E. Logo o gabarito aqui ficaria letra D, de damos um duro danado para estarmos aqui e destruirmos uma questãozinha da PUC de São Paulo. Gabaritou? Facinho, né, moçada? Então não esqueçam, o reino Monera, o único reino procarionte que não tem uma membrana nuclear, que não tem carioteca. Neles estão inseridos as bactérias, as arqueobactérias e também as cianobactérias. Lembrando, a única organela citoplasmática que esses nossos amigos possuem são os ribossomos, que fazem proteínas e mais nada. Tá querendo o resto das aulas de reino? Então vá no meu site www.biologiatotal.com.br, o seu centro de estudos na internet. Beleza? Não esqueça, me siga no Twitter, onde eu dou várias dicas de vestibulares, várias dicas de biologia, ou no Facebook, Biologia com o Professor Jubilu. Maravilha, galera! Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Tchau!